Iniciando gravação. Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos começar agora a falar sobre dificuldades de um negócio tradicional, dificuldades e desafios, né? Eu gosto de falar não dificuldades, como é melhor falar desafios de um negócio tradicional, como é que funciona. E aqui nessa pauta a gente vai falar sobre negócio tradicional e negócio não tradicional, que é também colocando ali a pauta sobre economia compartilhada, tá bom? Então, vamos lá. Vou dar ali a voz ao meu amigo Daniel e ao meu outro amigo sócio, né, o Daniel e o André, onde a gente recentemente se juntou forças, né, para que a gente pudesse então criar um projeto, e esse projeto está crescendo e eu tenho muito orgulho de participar com eles. Vai lá, Daniel, conta aí um pouco a história, e Luiz também, o André, né, conta aí um pouco a história de como vocês começaram essa ideia e o que vocês tiveram até chegar no momento de hoje. Manda ver. Bom dia a todos. Assim como a maioria dos negócios de tecnologia, ele surgiu com um problema que a gente identificou no mercado. Era um problema das corridas de rua, mais especificamente. Hoje em dia, existem corridas de rua pelo Brasil inteiro, onde você tem que ir num local físico para poder participar de uma prova de corrida. E a gente identificou que a gente poderia melhorar esse sistema usando a tecnologia. E aí a gente criou um sistema chamado Maratona Virtual, onde as pessoas podem participar de corridas de rua pelo Brasil inteiro utilizando o celular. Só que até você ter uma ideia, você identificar um problema, isso se transformar em um produto, tem um longo caminho para ser percorrido. E aí a ideia daqui é a gente contar um pouco das nossas maiores dificuldades e onde vocês podem evitar esses erros, esses tropeços. E aí eu queria começar falando sobre o que todo mundo fala no meio de tecnologia, que é o MVP, o mínimo produto viável. Ele vem do inglês Minimum Viable Product, que é o quê? É você conseguir produzir o produto mais simples possível que as pessoas possam utilizar e testar no seu dia a dia, e assim você colhe feedback e monta um produto que é a cara do seu cliente, que é o que o seu cliente precisa. Porque muitas das vezes a gente tem uma ideia, a gente acha que tem que fazer de uma certa forma e a gente começa a fazer. Quando a gente solta isso para o mercado, quando a gente solta isso para o mundo real, às vezes uma coisa que a gente nem imaginou é muito mais importante para o cliente e a gente nem colocou essa funcionalidade. Ou então, o que é pior dos casos, a gente gasta tempo colocando uma funcionalidade no ar, uma funcionalidade naquele produto, e as pessoas elas acabam nem dando bola para isso. Então, começando com o que eu acho que é o principal, é a gente fazer um produto simples de início e muito próximo ao cliente. Então, se vocês querem fazer uma loja, ou vocês têm uma ideia de um aplicativo, de um site, de qualquer coisa, eu acho que você fazer e soltar para um pequeno grupo de clientes, de possíveis clientes, é o mais importante. Foi isso que a gente fez desde o começo. A gente soltou com uma base pequena e ficou muito próximo dela. Então, começamos com uma base, não foi nem tão pequena, foi com 1.600 pessoas, e a gente ficava todo dia falando com elas. Então, legal, Daniel. Olha só que interessante isso que você está falando. Muita gente, quando vai desenvolver um projeto ou pretende ir para a área de tecnologia também, ele começa a pensar numa coisa muito caprichosa. Isso é geral do ser humano. Quando você começa a criar algo, você quer caprichar, você quer fazer aquele negócio do melhor jeito possível, com a melhor introdução possível e que todo mundo possa ver aquilo perfeito. Porém, não é assim que funciona. Às vezes o teu perfeito não é o perfeito para o cliente. Então, justamente isso que você está falando é totalmente factível. Precisamos criar algo que vai evoluindo conforme o tempo, e essa evolução vai fazer com que o seu projeto se torne aquilo que venda, aquilo que o seu cliente quer comprar. Muito bom, vai lá. Exatamente. Se a gente tem até uma frase no meio de startup, mas é que se você não está com vergonha do seu primeiro produto, você já está lançando ele tarde demais. E eu acho que isso é verdade. Muitas das vezes a gente solta um site, solta uma tela do aplicativo, a gente sabe que poderia estar muito melhor, que o botãozinho podia estar com efeito, podia ter, não sei, algum capricho, e a gente fala, podia estar melhor? Podia, mas
temos que soltar logo, porque a gente tem que saber o que as pessoas estão achando da funcionalidade, da coisa maior. E esses caprichos, essas maquiagens, assim, elas vão vindo com o tempo. Quando a gente tiver tempo, dinheiro, as coisas vão surgindo. Então, eu acho que essa parte de você estar muito junto com o cliente, o André vai entrar bastante nessa parte de suporte, de você estar sempre conversando com o cliente, que ele fica responsável com isso. E isso é muito legal também quando a gente fala de início. Você tem que ter um time, fazer sozinho é muito difícil. Então, você tem que ter um time com pessoas que vão estar, cada uma com a sua função muito bem estabelecida e fazendo o seu melhor, para dar tempo de você focar nas coisas que você realmente tem que fazer. Então, hoje a gente tem, por exemplo, o André, que fica totalmente responsável por essa parte de conversar com os clientes, de suporte, de manter o estoque em dia. O Danilo veio para tocar essa parte de tecnologia. Eu acho que isso também é muito, muito, muito importante. Foi um erro que a gente cometeu no início, e acho que se as pessoas aqui levarem esse conselho em consideração, vão evitar uma cabeçada muito grande, que foi o seguinte: a gente começou, nem eu, nem o André somos programadores, a gente entende um pouco de tecnologia, mas não somos programadores de pegar, sentar e escrever o código e fazer funcionar. Então a gente foi pelo caminho de terceirizar isso, de você fazer isso com uma empresa, fazer isso com freelance. E o que acontece? Uma empresa que está começando, ela precisa de muita atenção. Uma empresa que está começando seguindo os conceitos de conversar sempre com o cliente e mudar à medida que o cliente vai falando e evoluindo, se você está com um terceiro, você chega para ele hoje com uma ideia. Você fala, olha, eu quero isso, isso, isso. E aí, no meio do caminho, naturalmente, algumas coisas elas vão se ajustando, vão melhorando. Funcionalidades que você achou que não existiriam vão surgindo. E se você está com um terceiro, você chega para ele no meio do caminho e fala, olha, vamos colocar isso aqui, ó, esse botão aqui, vamos fazer essa funcionalidade. Aí ele vai virar para você e falar assim, isso não estava no seu escopo inicial, isso não estava no valor que a gente acordou. Você tem um trabalho de renegociar os valores e tudo isso levando dinheiro, porque desenvolvimento hoje em dia, principalmente, está muito caro. Existem poucos bons profissionais no mercado e os poucos já estão em empresas. Então, é difícil, é caro. Então, se você está montando o produto nesse modelo, é muito importante você ter um desenvolvedor, alguém de tecnologia com você no negócio. Foi no momento que eu encontrei o Danilo no Torne-se um Programador. É um projeto que o Danilo tem, que ele dá aulas totalmente de graça para quem quer aprender a programar. Então eu falei, eu tenho que aprender um pouco mais desse meio para entender e poder me comunicar melhor com os programadores, porque também nada adianta você como dono da ideia, você como pessoa que está tentando orquestrar, não saber se comunicar com todas as áreas. Então, quando você vai conversar com o programador, quando você vai passar alguma informação, você não pode simplesmente falar, eu quero assim. Você tem que entender um pouquinho de lógica, de como é que funciona isso, para poder entregar o mais mastigado possível para esse desenvolvedor. Porque senão as coisas vão demorar muito para sair. E aí eu comecei a fazer aula com o Danilo, começamos a conversar. Olha só, a gente... Olha só, deixa eu acrescentar uma coisa aqui, Daniel. É muito interessante isso, porque são duas vertentes, dois mundos diferentes. Tem muita gente que me segue com relação à tecnologia e aí pensa no seguinte, bom, eu sou o cara da tecnologia, eu crio a tecnologia, eu sei fazer um Facebook, eu sei fazer um Instagram, então pronto, eu sou o cara, eu vou fazer o negócio e tudo vai funcionar perfeitamente. É o maior erro que todo cara de tecnologia, que é um criador de solução, pode pensar. Eu pensei isso há um tempo atrás, quando eu estava criando o Torne-se um Programador, e pensei da seguinte forma, bom, eu vou criar o Torne-se um Programador, vou arrumar um investidor, vou ficar com 80%, 90% da empresa e vou dar ali 10% a 20% para a pessoa. Aí o rapaz falou para mim uma coisa assim que eu achei muito interessante. Falou, Danilo, você acha realmente que só ser o cara da tecnologia é que vai fazer o negócio funcionar? Eu falei, acredito que sim, tal. Só que depois eu fui aprendendo e fui vendo, conforme eu fui criando, eu torno-se um programador, entrando em outros projetos, agora com vocês maratona, que o negócio não é bem assim.
Para você montar uma empresa, você tem vários desafios. Desafios em marketing, desafios em atendimento, desafios em venda. Venda é um negócio que é um dos maiores. Você precisa vender no seu negócio, senão o seu negócio não sobrevive. Você precisa fazer sociedade com pessoas que queiram vencer, tá legal? Erros que eu já cometi. Sociedade com pessoas que não vendem. Isso também não é uma coisa que funciona. Você precisa ter um sócio vendedor no seu negócio. Ou você também tem que ser um vendedor. Você tem que aprender como vender. Você precisa fazer isso, porque isso faz parte da formação de todo empreendedor. Então, assim, eu achando que simplesmente sendo o cara da tecnologia, eu ia ser o detentor de todo o projeto. E isso não funciona. A pessoa que é o empreendedor, que está de fora, que não tem a tecnologia, acha que é o detentor de toda a ideia. Só que só você ter a ideia sem ter a tecnologia, você não faz o negócio chover. E você ter a tecnologia sem ter as pessoas por trás para fazer o negócio funcionar, você também não faz chover. Ou seja, não adianta. É uma junção de pessoas e de características distintas que faz com que você, com o negócio tradicional, possa fazer ele ter um sucesso. Muito bom. Vai lá, Daniel. Exatamente. Então, nesse momento, a gente já tinha um sistema que a gente tinha pago bem caro, 6 meses de desenvolvimento com uma empresa grande no mercado. E aí mostrei para o Danilo e falei, Danilo, é isso que eu tenho, o que você acha? E aí a gente começou a olhar o código, começou a olhar como isso tinha sido feito e falamos assim, vamos fazer do zero. Então, imagina, você tem um produto de 6 meses que praticamente gastou 90% do dinheiro que a gente tinha para montar a empresa. Então, mesmo que o produto ficasse pronto ali, a gente só tinha 10% do nosso dinheiro para poder investir em marketing, essas coisas que custam dinheiro também. Ou seja, aí, Daniel, ou seja, não existe negócio que você vai iniciar sem investir, né? Sim. Investir. A diferença é, quando você está no negócio tradicional, você precisa investir com uma dúvida se vai dar certo, entendeu? Agora, quando você entra numa franquia, um modelo não tradicional com economia compartilhada, você investe em algo que você já sabe que outras pessoas estão tendo resultado. Então, é um pouco diferente também. Vale a pena ressaltar uma coisa importante, Daniel, que é o quê? Quando você me contatou, eu já estava gravando aula há muito tempo atrás. E a minha intenção era fazer com que as pessoas aprendessem tecnologia. Você, como um aluno, veio através do Torne-se Programador, aprendeu a tecnologia ali um pouco do Torne-se Programador, quis a minha mentoria, eu com a minha mentoria comecei a ajudar você. Depois você me mostrou esse projeto e falou assim, Danilo, vamos desenvolver isso? E aí chegou a esse ponto que você estava. Ou seja, uma atitude que eu tomei alguns anos atrás chegou até onde está aqui com o Daniel. Uma atitude que o Daniel tomou alguns anos atrás, junto com o André, chegou até onde eu estou aqui. As coisas vão se conectando e vão se afunilando até chegar a um bem em comum. É isso aí, vai lá. Exatamente. No momento, quando a gente olha para trás, a gente vai identificando os pontos, é muito fácil eles se ligarem, falar, olha, realmente, aquela reunião que eu fiz, aquela ligação que eu fiz foi importante para a gente chegar hoje. E quando a gente está no dia a dia, é difícil imaginar que daqui 2, 3 anos a gente vai olhar para trás e falar, isso que eu estou fazendo hoje realmente foi importante. Então, sabendo que a gente tinha que refazer o programa, eu comecei com o Danilo, ainda numa parte de serviço, que a gente ainda tinha um pequeno caixa. E aí, quando a gente identificou que realmente o Danilo tinha muita ética, a gente tinha se conhecido pela internet, então você também você tem que sempre ter dúvida. A gente, como empresários, como empreendedores, todo tem que tratar o seu negócio com muita segurança. Então, ganhamos confiança no Danilo, falamos, não, esse é o cara, vai ser nosso sócio. Fizemos uma proposta e a gente virou sócios. Então, agora, quando eu tenho um sócio de tecnologia no time, eu consigo dormir um pouco mais tranquilo, porque você consegue deitar no travesseiro, deitar a cabeça no travesseiro e falar, ó, realmente, se der algum pepino, eu tenho alguém de tecnologia que vai abrir o computador lá e vai conseguir resolver, porque antes, quando você tem uma empresa terceirizada, um freelance, todo dia você dorme com medo. Fala, ó, se o cara falar tchau, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o computador, vou ver um monte de número e letra no meu coisa que eu não sei, que eu não consigo ler e não vou conseguir mais tocar o meu negócio. Mas quando você tem um sócio, você tem essa tranquilidade. E aí, quando você tem essa tranquilidade, você pode focar nas coisas que você é bom e que vão trazer
frutos para o seu negócio. E aí foi nesse momento que eu consegui focar em desenvolver o produto mesmo. Então, pegar os feedbacks do André, que estava conversando todo dia com os clientes, e a gente começar a realmente levar o produto para um outro nível. Uma coisa que eu não falei é o seguinte: quando você está fazendo um produto junto com os clientes, você está começando o produto e você quer soltar ele muito rápido para poder colher o feedback muito rápido, é muito importante você avisar esse seu cliente que ele está utilizando um sistema que está começando. Então, você tem que deixar claro para o cliente, falar assim, olha, esse aqui é uma plataforma na sua mais nova versão e você está utilizando essa versão inicial, você é um dos primeiros que está acessando e é muito importante a gente saber a sua opinião. Por que isso? Se um usuário ele entra num sistema e ele começa a identificar erros, começa a ver uma tela que não está tão bonita, ele acha que essa é uma empresa que ela não é séria. Mas quando ele entra numa empresa assim e ele sabe que aquilo é o início e ele pode falar e ele se sente parte daquilo, ele fica muito próximo com você. E foi isso que a gente fez com a nossa base. A gente falou, olha, vamos lançar uma versão inicial para 2.000 pessoas, sabendo que podem acontecer erros e queremos identificá-los. E foi isso que a gente fez com essa base. Então, é muito importante os seus clientes iniciais saberem que eles estão utilizando uma plataforma que ela está em desenvolvimento. Isso é primordial, senão a pessoa acaba ficando estressada. Com alguns clientes a gente não tinha tido esse papo e você vê que eles já vão no suporte bravos. Ah, mas olha, demorou 8 dias para chegar a minha medalha e tem algum problema. E aí a gente explica, olha, realmente, a gente está no início. Aí ele já muda. Ah, pô, que legal, entendi e tal. Você tem que sempre se mostrar presente, porque hoje em dia, e acho que agora é legal o André falar, no suporte, a gente vive num país onde a gente está acostumado com o suporte das empresas de telefonia, que você liga, o cara te joga para um lado, joga para o outro, pede para você falar o RG, pede para falar o número que está na fatura que você não sabe. Então, a pessoa, quando ela vem falar no suporte da sua empresa, ela já chega brava, ela já chega achando que não vai ser atendida, que vai ter aquele atendimento que ela já está acostumada. E aí, o André vai falar agora, quando você vem com um suporte muito carinhoso, muito presente, muito rápido, muito prestativo, você encanta o cliente. Acho que aí o André vai falar, eu já ia começar a falar, mas eu vou deixar para ele, porque ele que está tocando isso todos os dias e com muita atenção. É isso aí. Só uma observaçãozinha aqui, André, antes de falar isso daí. Olha que interessante que você está falando. Um negócio tradicional, você está começando, tudo ainda é um experimento. Tudo é um experimento. Ou seja, você precisa ser transparente. Você precisa ser claro com o seu cliente, falando para ele com transparência o que está acontecendo, sem mentir. A mentira tem perna curta e não resolve nada. Então, simplesmente seja transparente no negócio que está começando, fale que você tem uma força de crescimento grande, que você tem pessoas para fazer o negócio mudar. E não tenha medo disso. Continue firme. Vai lá, André. Tudo bem, pessoal? Meu nome é André. Vou contar um pouquinho da minha trajetória até chegar no Daniel e depois no Danilo. Há 15 anos atrás eu comecei a trabalhar no ramo de restaurantes, bares, casas noturnas. E foi por intermédio de um dos meus restaurantes que eu tinha um sócio em comum com o Daniel e ele nos apresentou. E a gente começou a conversar, a bater papo sobre empreendedorismo, que é uma coisa que a gente fala sobre isso a todo momento, é uma coisa que a gente gosta muito. E surgiu uma oportunidade da gente trabalhar junto numa outra empresa e depois veio a nascer uma proposta para mim de entrar no Maratona junto com ele, trazendo minha expertise em estoque, orçamento e principalmente atendimento ao público, que era a área que eu sempre atuei nesse tempo meu de restaurante, casa noturna e tal. E o que acontece hoje que eu fiz uma análise depois de um tempo de maratona? As grandes empresas,
pequenas empresas ou até uma pessoa física que lança algum produto na internet, ela quer fazer venda online, ela acha que é o seguinte, ela vai investir em marketing no Facebook, ela vai investir em marketing nas redes sociais, vai colocar grana ali e o cliente vai brotar vendo aquilo dali e vai gastar com ela. Hoje, eu falo com 100% de clareza que isso acontece, mas é bem pouco. As empresas e as pessoas físicas que querem fazer venda pela internet, elas têm que trazer um pouco da coisa física, como, por exemplo, de uma loja de roupa. Você entra numa loja de roupa, você está olhando ali, está meio perdido, em dúvida com alguma coisa, ninguém vem te atender, ninguém olha na sua cara. Cara, você fica perdido ali, provavelmente você vai embora ou vai procurar alguém para falar com você. E se essa pessoa te der atenção, você vai voltar para a sua vontade de querer comprar. Ou se ela for meio grossa com você, você não vai comprar e realmente você nunca mais vai entrar naquela loja. Então, o que eu tento fazer hoje com relação à venda online? Se o cliente chegou até a gente, seja por WhatsApp, inbox do Facebook ou dentro do nosso site, é porque ele já criou uma expectativa, ele já viu alguma coisa ou ele foi indicado por alguém. E é nesse momento que eu acho que as empresas pecam e eu tento dar o meu melhor, não só eu, como o Daniel, como o Danilo, quando eu não consigo fazer esse atendimento rápido e eles veem o caso ali, eles têm o mesmo perfil para estar fazendo isso. Você tem que conseguir conquistar aquele cliente. Se você puder até, se for, como no caso do Maratona Virtual, na maioria das vezes, as pessoas entram pelo chat do Facebook e eu consigo ver quem é aquela pessoa. Se você conseguir fazer isso, ainda fica muito melhor. Eu dou uma analisada no perfil do cara e vejo, é um pai de família, ele tem ali a esposa dele, filho, eu dou um determinado atendimento. É um cara jovem, é atleta, é maratonista, eu dou um outro atendimento. O que eu quero deixar bem claro é que se as empresas e as pessoas analisarem que ela trouxesse cliente para perto dela, que ele se sinta até um amigo, eu costumo dizer que esse cliente é um amigo de trabalho. É aquele amigo que você brinca, fala, conversa, tal, tem aquela proximidade, mas com um certo respeito, né? Você não pode passar do limite também. Porque quando você faz isso com o cliente, eu tenho inúmeras histórias aqui que eu poderia contar, de clientes que entraram até mesmo bravos já, ou não, só por curiosidade, e com um bate-papo bacana, com muita educação, você faz com que esse cara que não ia comprar, compre, ou se ele já tivesse com a ideia realmente de comprar, ele se torne um cliente muito grande, um cliente potencial, que vai divulgar o seu produto. E esse mesmo cara, ele divulga nas redes sociais, nos grupos dele, que o atendimento ali é um atendimento excelente. E isso está fácil de fazer hoje. Por que isso está fácil de fazer hoje? Porque as grandes empresas e pessoas físicas, na grande maioria, não fazem isso. Então, esse cliente está acostumado a ser destratado, menosprezado, algo nesse sentido. Então, quando você faz isso, que deveria ser o óbvio, o normal, ele se sente a melhor pessoa do mundo. Às vezes, ele só queria ouvir isso. Então, acredito que hoje uma grande sacada para venda online, independente se seu produto está pequeno, médio ou já está grande, é manter esse atendimento priorizado a cada cliente. Cada cliente tem que ter o seu respeito, a sua individualidade, assim, uma consideração muito grande. Você nunca sabe se aquele único cliente ali, que às vezes não está na faixa etária que você quer, tal, ele não possa te trazer, sei lá, mais um monte de clientes para a área que você está atuando. Então, um conselho realmente que eu dou é você tratar muito, muito bem esse cliente, e principalmente no pós-venda também, porque a gente aborda esse cliente, a gente conversa com ele, a gente consegue vender para ele. É como numa loja física. Aí
Pô, você foi lá, você comprou uma calça, uma camiseta, tal. Você chegou em casa, você não se sentiu muito bem com aquela roupa e você volta para fazer a troca. E naquele dado momento, o seu atendimento, que era 100%, vai a 30%, porque, você não está dando mais lucro para o cara, você está indo lá somente para trocar uma roupa. Então, a venda é muito bacana, o atendimento tem que ser muito bem feito e o pós-venda, na minha opinião, tem que ser melhor ainda. Que é ali que ele vai te indicar para vários outros clientes e vai considerar que a sua empresa tem um atendimento excelente, cara. André, deixa eu botar uma observação. Vou botar uma observação aqui. Eu trabalho com internet há um tempo também, o Torne-se um Programador veio de lá, e eu sou totalmente adepto ao que você está falando. Porque realmente o pessoal acha que vai entrar na internet, vai fazer um negócio na internet, simplesmente divulgando e todo mundo vai comprar. Não é assim que funciona. Realmente as pessoas, elas não compram de quem não conhece. Você precisa conhecer, mostrar, avaliar, dar informação, para daí a pessoa confiar em você e vir em futuro comprar de você. Então, o que você está falando é totalmente factível, cara. Totalmente. Então, ou seja, internet não é número. Internet é um negócio comum, que por trás da internet tem o ser humano. Então, não acho que você simplesmente pegar o seu e-commerce, eu tenho meu negócio tradicional e vou colocar na internet. Ou então não tenho negócio e vou começar um negócio pela internet. Vou sair colocando lá preço em tudo e falando para todo mundo, pronto, minha loja está pronta, podem comprar. E as pessoas vão comprar porque não vai funcionar desse jeito. Você precisa ter um atendimento, você precisa ter pessoa na venda, você precisa ter uma venda ativa. Fazer o que o André faz, é uma venda ativa. Ele vai atrás do cliente. O cliente entrou na página do Facebook, ele já fala para o cliente curtir a página, já entra em contato, fala, pô, você está com alguma dúvida, quer saber um pouco mais sobre esse produto, você já fez a sua corrida, e etc. Aí ele vai criando esse relacionamento, aí o cliente vem a comprar. E ele está fazendo um trabalho fantástico com relação a isso. Muito bom, André. Obrigado, Danilão. Muito obrigado. Não, acho que é bem por aí mesmo. Você até abordou um ponto que eu não tinha falado, que cara, o cara não te conhece. Ainda mais por você ser novo no mercado, realmente quase ninguém te conhece. Eu noto que, assim, mesmo tendo um bom relacionamento, dando todo o suporte para o cara, a primeira compra dele é a compra mínima. Ele vai lá e compra, no nosso caso, a compra dele seria de medalhas. Ele vai lá e compra a medalhinha mais baratinha, que é a da promoção, e paga o frete para receber essa medalha na casa dele, mas com um mínimo de risco. E aí você vai mantendo esse bom relacionamento com ele ali, e a compra dele vai aumentando cada vez mais até um dado momento que vocês se tornam, entre aspas, amigos ali, ele só vai esclarecer algum tipo de dúvida mesmo. Muito bem falado, Danilão. Muito bem falado mesmo. Show de bola. É isso aí. Daniel, quer colocar alguma coisa em pauta aí? Não, eu acho que eu fico muito tranquilo em relação a essa parte de atendimento, tendo o André focado nisso. Eu acho que porque eu tento olhar na parte olhar mais de fora e identificar as coisas como elas estão. E isso é muito importante. A tranquilidade que eu fico em saber que isso está sendo bem feito, a gente conversa muito, eu e o André, a gente conversa muito sobre como a gente vai falar com o cliente, qual vai ser o tom de voz que o Maratona vai ter, porque é uma empresa que está se comunicando com o cliente. Então, no nosso caso, aí varia de caso a caso. A gente adaptou, a gente colocou esse tom de um cara amigo falando com as pessoas. Então, o André às vezes põe uma gíria, alguma coisa. Então, é muito importante trazer essa coisa para o pessoal. E aí, sabendo que essa parte está tranquila, eu fico muito mais tranquilo e posso continuar. O que o André falou da pessoa comprar o mínimo, isso é muito legal de falar. O que a gente fez? A gente simplesmente pegou um produto e a gente colocou o nosso lucro a zero. A gente não tem prejuízo, porque também a cada venda a gente teria prejuízo, isso não seria economicamente viável. A gente tem um lucro próximo a zero, para não falar R$0. Para quê? Para simplesmente o cliente sentir todo o processo, ele fazer parte. Então, nós vendemos um produto que ele é novo, a pessoa tem que entender como é que funciona. Nossa, mas eu vou correr no parque e depois eu vou ter que
provar que eu corri por meio de um aplicativo e receber uma medalha em casa? Calma, não estou entendendo. E a hora que você tira a barreira do valor e joga o seu lucro a zero, a gente coloca o valor de R$1, para vocês terem uma ideia, a medalha mais o frete, a pessoa compra, conversa com o André no suporte, recebe o pós-venda. Então, automatizamos essa parte, onde quando a gente identifica que a pessoa recebeu o produto, automaticamente, isso é muito importante também no suporte, colocar tecnologia no suporte. Não é que o André fica maluco o dia inteiro, ele fica maluco o dia inteiro respondendo quem tem que responder realmente pessoalmente. É um caso que a pessoa fez uma pergunta que o nosso sistema não identificou uma resposta possível, aí cai para o André. Mas muita coisa a gente automatizou no suporte. Então, toda vez que algum cliente cria uma conta no nosso sistema, automaticamente ele recebe uma mensagem de boas-vindas no Facebook. Não é que o André tem que pegar uma listinha todo dia e ficar enviando. Isso já é automatizado. Quando o sistema identifica que a compra chegou na casa do cliente, automaticamente a gente manda uma mensagem falando, personalizada, isso é muito importante. Olá, Kleber, parabéns pela sua corrida. E aí, o que você achou do seu produto? E aí ele responde. Aí quando ele responde, vem o humano, vem o André e começa essa conversa. Então, para a gente conseguir atender esse número de gente num suporte muito pessoal, muitas das coisas a gente tem que automatizar. E aí volta a tecnologia, volta o Danilo mexer no código e a gente conseguir fazer isso, orquestrar esse funcionamento. Exato, olha só, é um processo de venda ativa. Você está indo até o seu cliente, você não está esperando que o seu cliente faça alguma coisa por você, você está indo até lá. É interessante isso, Daniel, porque muitas vezes a gente espera pelo outro, a gente espera pelo emprego ideal, a gente espera pelo cliente ideal, a gente espera por uma herança que vai vir, a gente espera por um governo melhor, a gente espera que vai cair do céu dinheiro no nosso colo, mas muitas vezes a gente não percebe que é a gente que tem que ir atrás. Então, você fazer uma venda ativa, você fazer algo que vá atrás do cliente é diferente. Você vai atrás, você faz acontecer, você não espera que aconteça por você, você faz acontecer. Entendeu? Então, é esse que é os conceitos que você falou aí, que realmente é extremamente interessante ressaltar aqui. Vai lá. Não, e assim, aí eu fiz um roteirinho do que eu iria falar, e está aqui até no último ponto, que é essa atenção diária. Eu acho que quando a gente está montando uma empresa, eu quebrei 2 empresas lá atrás, né, por um pouco falta dessa atenção diária. Eu acho que, às vezes, as pessoas têm uma visão que, eu vou montar uma empresa, vou abrir um CNPJ e as coisas vão acontecer muito tranquilamente. A gente sabe que é muito difícil, principalmente nesse começo. Então, até a empresa ela adquirir uma maturidade que você pode ficar um pouco mais tranquilo com ela, você tem que ter uma atenção diária nos mínimos detalhes. É como se fosse um bebezinho ali, totalmente indefeso. Você tem que estar todo dia entrando, falando com o cliente, vendo o que você pode melhorar. Demanda muito tempo, te consome muito. Olha só, Daniel, como a nossa mente é muito negativa e gera curiosidade para a negatividade, então eu vou ter que fazer essa pergunta porque eu acredito que muita gente vai ficar curioso com isso. Quando você quebrou, quanto que você ficou devendo as 2 vezes? Puxa, a primeira vez que a gente quebrou, a gente ficou em dívida ativa, mesmo que o pessoal podia cobrar e tudo mais, tinha uns 150 e poucos. Não chegava a 150 e uns quebrados. Aí tivemos que vender carro, pagar e tudo mais, honrar, né, para a gente poder continuar. E assim, é que eu tenho isso comigo de estar sempre muito positivo em relação às coisas, mas assim, você sente, claro, você ficou com uma dívida enorme, mas em momento nenhum eu pensei assim, isso não é para mim, eu vou voltar para o tradicional, agora eu vou buscar um emprego e tudo mais. Não, quebrou ali e vamos resolver, vamos ajustar, vamos aprender com o que a gente errou e vamos para a próxima. Exatamente, ou seja, você aprendeu com o seu erro. Então você não quebrou, você aprendeu. Ou seja, depois que você aprende,
você não comete mais aquele erro, porque doeu. Entendeu? Então, quando você for cometer um erro daquele tipo, você pensa 2 vezes, pensa 3 vezes. Ou seja, um negócio tradicional que você está criando do zero, que você está fazendo algo, você precisa prestar muito bem atenção no que você está fazendo, porque um deslize seu pode ocasionar em uma quebra grande do sistema inteiro, ou seja, de todas as pessoas que estão com você. Agora, se você simplesmente trabalha em um modelo que você tem como testar e se der errado o prejuízo é menos, você também tem como ganhar essa experiência. Então, existem vários outros negócios também que faz com que você ganhe experiência, assim, por exemplo, uma franquia, por exemplo, uma empresa de marketing de rede. Tem vários tipos de negócio que você pode testar, não ter prejuízo, porque o seu prejuízo seria ali talvez uns estoques de produtos que você poderia revender, ou, se no caso de uma franquia, você não tem prejuízo porque você não criou a marca, você não fez um monte de cliente, ou seja, você já está trabalhando no modelo validado. Então, é algo que o prejuízo é menor. Agora, quando você monta um negócio tradicional, você precisa pensar em consolidar a sua marca no mercado, fazer com que a sua marca fique boa, ou seja, você vai, naquele primeiro momento, como o Daniel falou, vender produtos a um custo muito baixo para você conseguir ganhar o mercado. Depois que você ganha o mercado, a sua marca vai fidelizando. Aí a galera cria confiança em você. Quando cria confiança em você, aí você começa a ter ali um pouco mais de autoridade. Então, muita gente acha que é simples assim. E uma coisa que eu gosto de falar também, muita gente acha que todo empresário é vilão, né? Vilão porque ele é o patrão e ele não quer me pagar o salário a mais do que ele ganha. O meu patrão fica o dia inteiro sentado na cadeira e eu trabalho o dia inteiro e eu deveria ganhar mais do que ele. Não é assim que funciona, porque você pode ver aqui a prova do Daniel. E olha só, Daniel é um menino de 24 anos, né, Daniel? Isso. 24 anos, ou seja... 25 anos, olha eu aqui já. 25, empreendeu a vida inteira aí, já quebrou algumas vezes e sabe como é que funciona. Eu tenho 34 anos, trabalhei muito tempo no mercado corporativo e sei que o mercado corporativo é limitado. Porém, eu sempre tive o pensamento de, se eu quero e eu posso e eu tenho energia para ter 2 braços, uma cabeça inteligente onde eu posso estudar e conseguir algo melhor, então eu vou atrás disso também. Ou seja, eu quero trabalhar sem limites, eu quero trabalhar ganhando realmente o que eu mereço. Não simplesmente sentar a bunda numa cadeira e ficar esperando o salário cair no meu bolso. Então, pessoas que querem mudar e transformar o mundo normalmente viram empreendedoras no futuro. Vai lá, Daniel. Eu acho que assim, lá atrás, quando a gente estava bem no início, na primeira empresa, algumas coisas que falaram para a gente não levou em consideração. Então, tem até uma frase, né, que história contada não é história vivida. Então, a gente teve que realmente quebrar por conta daquela coisa que falaram para a gente, para a gente saber que, nossa, é realmente assim, doeu, porque dói para burro. E aí você nunca mais comete aquele erro. E aí depois que eu olhei, e você vê algumas pessoas falando, eu avisei, eu falei isso aqui. Você para e pensa assim, realmente, tem alguns conselhos, algumas coisas que a gente tem que sempre escutar com atenção. Tem muita coisa que a gente tem que ignorar. Esse que é o problema. Fica muito barulho. Muita gente falando, você lê uma teoria, lê um livro de um cara que fez assim, fez assado, e aquilo não adapta para o seu negócio, então você tem que ignorar aquilo. Mas tem muita coisa que é importante. Então, eu tenho, por exemplo, pessoas que vêm falar comigo, eu quero montar um app. Isso é muito comum. Eu quero montar um aplicativo disso. E aí você fala, você entende de tecnologia, você é desenvolvedor, você tem alguém no time que é desenvolvedor, então começa aí, a sua primeira busca vai ser achar alguém, encantar essa pessoa para que ela acredite junto com você, com a mesma vontade que você tem e que vai fazer o negócio. Aí a pessoa vira e fala assim, não, isso aí eu contrato, isso aí eu pago a pessoa para fazer. E aí a gente sabe que não é assim, a gente já deu cabeçada com isso. As 2 primeiras empresas a gente não tinha ninguém de desenvolvimento. O primeiro era um e-commerce com 30 mil produtos que vendia da China para o Brasil direto, e a gente não tinha ninguém de tecnologia. A gente tinha pessoas que eram terceirizadas, e aí tem todos os erros que a gente conversou no começo. Então a gente realmente aprendeu e viu que tem que ter.
E aí a pessoa escuta isso de você, o que ela faz? Ignora e vai tentar fazer e acaba dando cabeçada e aí realmente aprende. Então, história ouvida, eu não sei direitinho a frase, mas a história ouvida não é história vivida. Se a gente tomar o cuidado de realmente escutar e falar, não, tá bom, eu acho que faz sentido isso tudo, pô, aconteceu isso com tantas pessoas, não quero que aconteça comigo, eu vou economizar aqui, eu vou desviar desse buraco que tá vindo. Isso é primordial. Então, olha só que interessante. Eu vi que o Fábio entrou agora também. O Fábio, não se preocupa, eu vou gravar essa conversa e depois você pode ver depois também, pegar desde o começo, tá? Mas olha só, Daniel, isso que você está falando aqui, olha que interessante. Eu estava lendo um livro esses dias, que é Como Fazer Negócios e Influenciar Pessoas, né? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E ele fala uma frase que é bem interessante. Ele fala assim, ensine algo àquela pessoa e ela realmente não vai aprender. Olha que interessante. Ensine algo àquela pessoa e ela realmente não vai aprender. É isso mesmo, a Paula falando aqui que o Flávio fala muito sobre isso. É muito interessante porque eu vejo o empreendedorismo da mesma forma que a pessoa precisa aprender a programar ou da mesma forma que a pessoa precisa fazer uma atividade física. Por quê? É algo muito emocional. Muito emocional. Acho que a parte emocional, a inteligência emocional aí, acho que se bobear 70%, 80% do negócio. Por quê? Você precisa ter uma resiliência, acreditar, ter uma fé e lutar até aquilo dar certo. Agora, quando você escuta, consome, vê outras pessoas falando na internet, participa de webinários como esse, tipo, eu estou aprendendo como é que faz um negócio, e aí você simplesmente escuta e nunca faz, você nunca aprende. Você nunca aprende, porque é exatamente essa fase. Ensina alguém a fazer algo e você nunca vai fazer com que aquela pessoa aprenda aquilo. O que você precisa fazer? Fazer com que a pessoa execute aquilo. Execute, faça na prática aquilo. É interessante falar isso, Daniel, porque assim, o Carlos Wizard, que é um dos meus amigos aí, ele também criou uma empresa para fazer, que a intenção dele é criar empreendedorismo na prática, e aí ele falou que ele vai fazer a maior escola de empreendedorismo do mundo, né, do Brasil e do mundo. Olha que interessante, ele não criou uma escola onde você vai sentar a bunda na cadeira e vai ficar aprendendo lá como aprender a ser empresário, como ter um negócio. Não, ele criou um modelo validado, um modelo de marketing de relacionamento, onde você tem como vender produto, distribuir, ganhar dinheiro, chamar pessoas, fazer uma rede de pessoas, ter uma equipe trabalhando sem ter funcionários, ter uma parte de tecnologia funcionando sem ter uma equipe de tecnologia, fazer o negócio funcionar, aprender como é que funciona e aí você ter sua rentabilidade. Digo para todos, se você não consegue no modelo que é esse, onde você tem zero risco, fazer um negócio e ter uma grana, conseguir fazer ali um projeto, uma empresa para você, algo que já é validado, que está dentro de uma marca que não é tua, que você só vai participar e empreender. Na prática, aprender. Se você não aprende e não faz nesse modelo, no modelo tradicional você não faz. Porque aqui a gente está falando de alguns desafios que Daniel passou, quebrou, perdeu dinheiro, não teve uma habilidade que ele precisa e ele teve que me chamar para que eu juntasse uma habilidade que eu preciso, que, por exemplo, é a habilidade do Daniel. Então, eu preciso de alguém para negociar, fechar parceria, conversar com outros clientes. E eu, o Daniel e o André também se liga, porque a gente precisa de quem? De alguém para falar no atendimento com o cliente, de alguém dar o suporte, de alguém vender, de alguém fazer o negócio funcionar. Ou seja, para você ter um negócio tradicional, você precisa de habilidades distintas para fazer a engrenagem girar. Entendeu? Agora, quando você vai trabalhar em cima de um modelo pré-determinado, você, obviamente, não vai conseguir pegar esse negócio daqui 10, 15 anos e vendê-lo por milhões. Isso não vai acontecer porque você não está trabalhando numa marca que você consolidou. Porém, a probabilidade de você aprender a fazer qualquer tipo de negócio é muito grande. Ou seja, o que você prefere? No meu caso, eu, Danilo, como uma pessoa corporativa que ficava o dia inteiro trabalhando das 8 às 18, saber que eu, para conseguir ter uma rentabilidade, 1 milhão, 2 milhões de reais, eu tenho que economizar de 5 a 10 mil reais por mês durante longos períodos, 10, 15 anos, para conseguir ter uma rentabilidade? Ou simplesmente me juntar no modelo vencedor, aprender, a juntar com pessoas que querem mudar o mundo e fazer um negócio que futuramente eu posso vender por milhões e aí embolsar toda aquela grana que todo mundo pensa no futuro?
Muita gente joga na loteria achando que vai ficar rico, que é a maneira mais fácil do mundo. Se fosse mais fácil, estava todo mundo rico aí, entendeu? Ou seja, eu acredito em trabalho, em esforço, eu acredito em equipe vencedora, em juntar habilidade com outras pessoas para que a gente possa ter altas rentabilidades. Então, esse é um dos negócios que eu acredito. E eu acredito que vocês que estão nessa sala, escutando aqui também, pensam sobre isso. É ou não é, André? Sim, Danilão, sim, cara. Estou acompanhando tudo aqui. Acho que, só para pontuar, vocês têm total razão. Se a pessoa que está participando dessa reunião, se ela realmente se atentar, prestar bastante atenção no que está acontecendo, ela vai procurar com certeza. É muito difícil você montar um time que seja o time 100%, o time perfeito. Isso é muito difícil, realmente é muito difícil. Acredito que hoje a gente está bem próximo desse patamar de time perfeito, mas apanhando muito. Voltando ao assunto que o Daniel estava falando, eu também já quebrei 3 vezes, entendeu? Poxa, mas, cara, uma pessoa que quebrou 3 vezes tem credibilidade? Tem a credibilidade muito maior do que aquela que nunca quebrou, porque aquela que nunca quebrou não tem a experiência, a expertise necessária para fazer a coisa acontecer e não quebrar novamente, né? E graças a muita conversa, cara, a gente conseguiu chegar nesse time que eu considero quase perfeito. Só, deixa eu fazer uma pergunta. Por que depois de ter quebrado, vocês ainda insistem no modelo do empreendedorismo? Por que eu, depois de ter quebrado, ainda insisto nesse modelo? Cara, eu quero... Na verdade, Danilão, eu tenho uma meta, assim, de mudar a vida de pessoas. Eu acredito que eu, trabalhando normalmente, como funcionário, seja de uma grande empresa, de uma grande marca, vai ficar um pouco mais complicado de eu mudar a vida de pessoas. E eu, como empreendedor, conseguindo que a minha empresa seja uma empresa de sucesso, eu vou conseguir sim mudar a vida de pessoas e poder ajudar muitas pessoas e passar conhecimento. O Maratona tem até uma parte dele que eu adoro, que são as nossas corridas beneficentes, onde a gente ajuda ONGs e pessoas que têm esse intuito de ajudar pessoas. E é assim, Danilão, existem 2 tipos de pessoa. As pessoas que acham que está tranquilo, está trabalhando ali para alguém com um salário garantido no final do mês, e aquelas que querem fazer a diferença no mercado que ela escolheu, ou de algo que ela tenha em mente. E separando essas duas, a gente tem o funcionário e o cara que quer ser empreendedor. Acredito nisso. Ou seja, você sabe que se você quer mudar a vida de alguém e a sua, você precisa trabalhar no modelo que te dá liberdade. Exatamente. E assim, Danilão, o que acontece realmente depois dessas conversas? O que acontece quando o cara não tem muita grana para investir? Eu acho que ele consegue um time perfeito mais rápido. Quando o cara tem muita grana, ele faz o que o Daniel falou. Ele entra com a parte que ele tem uma certa sabedoria do assunto e o resto ele paga. Só que aí o que acontece? Num dado momento, ele não tem a rapidez daquilo ou empresas sérias que ele esteja pagando, como, por exemplo, agora, como o Dani pontuou, poxa, se eu precisar de qualquer coisa agora na parte de tecnologia, eu tenho o Danilão. Por quê? Porque está no time. Entendeu? E o cara que começa um negócio com uma grana que ele guardou, às vezes a vida inteira ele guardou uma grana, ele tem a expertise só de uma parte daquele negócio, ele acha que pagando aquilo para definir as outras áreas vai ser muito mais fácil, ele vai chegar mais longe e não vai escutar ninguém. E nessa parte ele está errado. Então acredito que o cara que começa com menos grana consegue montar um time melhor, mais rápido e ter um sucesso maior. Eu escutei 2 coisas de 2 mentores e que vai totalmente de acordo com o que você está falando. Um foi Geraldo Rufino. Ele me falou assim, Danilo, você tem uma vantagem muito grande perante as pessoas que já têm dinheiro. Porque você nasceu de uma origem humilde. Ou seja, se você
perder, de origem humilde, que eu quero dizer, que não é humildade de ser uma pessoa humilde, eu quero dizer pobre. Ou seja, se você quebrar, você já passou por aquilo. Então você consegue se reerguer. Entendeu? Ele falou isso que vai totalmente acalar com o que você está falando. Ou seja, com pouco recurso, você consegue pessoas com propósito e não pessoas interessadas no dinheiro. Legal? E a outra coisa que eu escutei do Carlos mesmo, que é outro mentor que eu considero demais, ele falou assim, as pessoas precisam pagar um preço para fazer aquele negócio acontecer. Ou seja, aquelas que simplesmente não pagam o preço, não quebrou. Se o cara simplesmente colocou o dinheiro, não acreditou nas pessoas que estavam junto, até acreditou, mas não tem aquela essência, ninguém está produzindo em conjunto, ele vai quebrar e aí a grana que ele colocou vai ser o preço que ele pagou por não conseguir fazer a equipe funcionar. Ou seja, todo mundo tem que estar olhando e focado no mesmo norte para o negócio funcionar. Pessoal, a gente já precisa encerrar. Daniel, você tem alguma outra observação aí que você quer colocar? Daniel? Oi, calma aí, dá uma picotada aqui. Tá. Estamos ouvindo? Estamos ouvindo. Não, acho que vai tudo de encontro. Acho que, no fundo, cada um está falando com a sua visão, com a sua expertise, mas todo mundo se resume em muito suor, muito trabalho pela frente. Acho que esse é o principal. Eu acho que é o ponto em comum de todo mundo. Perfeito. Então vamos fazer o seguinte. Encerrando aqui, resuma em uma frase o que é empreender para você, Daniel. O que é empreender para mim? Para mim hoje é a minha vida, é propósito. Perfeito. Você, André? Para mim é saber onde quer chegar, trabalhar duro todos os dias e nunca desistir. Isso para mim é a frase que resume. Perfeito. Para mim, a frase que resume é eu poder ter escolha daquilo que eu quero fazer, poder ser livre e poder trabalhar sem medo. Poder trabalhar num sistema onde depende de mim para eu ter o meu crescimento. Se eu for medíocre, eu vou ter resultado medíocre. Se eu for bom, eu vou ter bons resultados. Então é isso que resume para mim também. Pessoal, vou encerrar o vídeo e vou abrir para perguntas. Se alguém tiver algumas perguntas, podem falar aqui, tá bom? Então, para você que assistiu o vídeo, se tiver alguma dúvida em negócio tradicional e negócio não tradicional, entre em contato para quem te chamou, quem convidou, quem te chamou para fazer esse vídeo. Entre em contato comigo, com outras pessoas que a gente está aqui disposto a ajudar, porque a gente acredita que é assim que a gente vai conseguir mudar o nosso país, transformando numa nação mais inteligente, tá bom? Valeu!